Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja teu nome, Pai. A terra está cheia da tua glória. Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória. Queridos, são 5 horas, nós estamos aqui mais uma vez para buscarmos a face do Senhor. Como diz o Jacó, de madrugada pela manhã. Lembrando a você que foi nesse tempo, que foi nesse horário, onde o Jacó lutou com Deus, certo? A palavra de Deus nos ensina isso. O Jacó, ele buscou a Deus e ele lutou com Deus. E a Bíblia diz que foi de madrugada pela manhã, certo? Então, no final da madrugada, início da manhã, foi o momento que Jacó lutou com Deus. Então, desde o início dessa pandemia, é o horário que eu escolhi para estar buscando a Deus, para estar na presença de Deus. Louvado seja o nosso nome, o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Dou graças a Deus por você, que logo de início sempre tem estado conosco. Nosso irmão querido, pastor Wagner, tem 2 filhos aqui morando em Curitiba, 2 joias preciosas aqui. Ele é um amigo, um colega nosso lá de Minas Gerais, que sempre tem nos acompanhado também. Daqui a pouco eu sei que ele está no ar, ou às vezes na hora do almoço, né, pastor Wagner? Um abração. E quando passar esse momento aí, que a gente possa estar junto aí em Minas Gerais, comer aquele pãozinho de queijo, aquele queijo gostoso. Mas a nossa irmã Lúcia também, Deus tem dado a ela uma padaria aí também. Eita, se a gente fala assim, parece que só pensa no alimento, não é verdade? Nossa irmã Maria Vaz, Deus abençoe grandemente os irmãos que sempre têm sido os primeiros a despontar. Mas essa palavra, queridos, ela é depois compartilhada, ela fica aqui no meu Face, no decorrer de todo o dia, porque às vezes nem todo mundo pode estar de pé nesse instante, certo, queridos? É uma oportunidade que as pessoas estão tendo de ouvir a palavra de Deus, tá ok? E eu agora também até estou colocando a mensagem no canal, porque você sabe, vai enchendo aí o celular, e é um trabalho precioso, maravilhoso, para depois a gente apagar. Até porque a gente está fazendo agora a Bíblia, capítulo por capítulo, começando em Gênesis, no capítulo 1. Hoje nós já estamos aqui em Números, no capítulo 9. E o interessante é que quase todos os capítulos da Bíblia, sempre nós estamos vendo uma palavra, uma mensagem do Senhor. Um ou outro capítulo que às vezes você passa bem objetivo, mas todos eles sempre têm levado a gente a parar para meditar. Hoje aqui, no capítulo 9 de Números, nos fala sobre a celebração da Páscoa no deserto do Sinai. Tá? E nos diz assim, ó, a segunda Páscoa. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo a sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Então, querido, nós vemos aqui a segunda Páscoa. Eles saíram do Egito. Nós vimos que no livro de Levítico, nós falamos das 7 festas.
que Deus disse que era para fazer. E a Páscoa era uma dessas festas, queridos. Então, ali no deserto de Sinai, o Senhor nosso Deus ordenou, amados, que os filhos de Israel eles celebrassem a Páscoa, seguindo todos os ritos. Lá em Deuteronômio 16, 7 também nos fala sobre isso. E aqui no livro de Levítico, Deus mostrou a eles como que eles deveriam fazê-lo. Ele assim determinou, queridos, para que lembrasse que foi com mão poderosa que foram tirados do Egito. Na ocasião, o sangue do cordeiro, perdido nas portas das casas, possibilitou o livramento da morte. Então, queridos, na Páscoa, quando foi anunciada a morte do primogênito, Deus ordenou: vocês vão comer um cordeiro de acordo com a família, vocês vão comer todo. Tem que ter ervas amargas e o sangue ali do cordeiro vocês vão passar nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte passar, uns falam anjo da morte, outros falam espírito da morte, a verdade é que foi a morte passou por ali. A casa que tinha a marca do sangue, nos umbrais, seria poupada. Então, irmãos, esse mesmo sangue pronto para conduzi-los no deserto até a terra prometida, esse sangue simbolizava o sangue do Senhor Jesus, que garante toda a vitória. Ali, queridos, era algo para Israel trazer a sua memória, a sua lembrança, mas ao mesmo tempo tipificava o que iria acontecer com o Senhor Jesus, que um dia Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, iria ser conduzido como uma ovelha ao matadouro, não abrindo a boca, e ali sendo imolado, derramando o seu sangue. E o seu sangue vertido ali na cruz, para lavar, nos limpar, nos purificar de todo pecado. Deus quer que nós tenhamos isso em mente. Assim como Deus queria que Israel tivesse isso em mente, não se esquecesse desse detalhe. É por isso que tinha aquela festa da Páscoa, para comemorar a saída deles do Egito e a maneira como foi. Deus ele quer que nós tenhamos na nossa mente. É por isso que é de praxe todo mês, toda a igreja cristã, evangélica, ter a Santa Ceia do Senhor. E ali está claro, trazer à memória até que ele venha. É uma ação do cristianismo que faz trazer viva em nossa mente, em nossa memória, em nosso coração, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz ali por nós. É uma ação do Senhor Jesus que Deus não quer que esqueçamos. Deus não quer que esqueçamos. É verdade que a gente muitas vezes enfrenta situações financeiras dificílimas, é verdade que muitas vezes vem problemas, questões de enfermidade, essa questão agora dessa peste, e já falam que vai haver até uma segunda onda, né? Nós estamos aí no meio da primeira onda aqui do Brasil e já estão anunciando a segunda onda. Mas a palavra de Deus nos fala assim de princípios de dores, até culminar na volta do Senhor Jesus Cristo. Você e eu sabemos que Jesus vai voltar. Nós sabemos que isso aí é o que vem antes. Mas e as pessoas mundanas? E os seus familiares? E as pessoas que você conhece? Que elas não sabem essa verdade. Assim também aquelas pessoas cristãs, como a gente fala aí no Ceará, né, irmão? O crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. O que são dessas pessoas? Pessoas que estão desviadas, afastadas. Pessoas que não têm convicção da sua salvação, da sua libertação do Egito. Então não tem esse detalhe. Então Deus, queridos, ele ordenou, faça a festa, tá? Fomos resgatados da escravidão. Aquela festa para Israel lembrava, olha, vocês foram resgatados da escravidão do Egito, das garras de Faraó.
E para nós fomos resgatados do Egito, do mundo. Um mundo, querido, de maldade, certo? Você pode ver notícias aí, prefeituras ganhando até 19 mil por cada pessoa. Então, você vê a maldade do ser humano. É onde a gente parou, não morre mais no Brasil de outra coisa, só disso. Isso mostra, querido, o coração das pessoas. Homens maus, homens ímpios, a incredulidade. Você deve ter visto aqui uma igreja em Curitiba que estava fazendo o culto online. Chegou lá, um monte de viatura. Estava lá o pastor e a equipe de louvor para fazer o culto online. A polícia chegou lá. E a gente está falando aqui em Curitiba, mas isso aconteceu em Minas Gerais, aconteceu no Ceará, em Fortaleza, em vários outros lugares. Tem números de vizinhos. Então, é o que Jesus fala, olha, vai chegar o dia que quem te entregar vai entender que está fazendo um grande favor para a nação. São coisas, queridos, que o Senhor Jesus pregou, os pastores, a igreja sempre pregou, só que a igreja agora está vivendo isso. E é só o princípio, segundo a palavra. Então, amados, diante das dificuldades, muitas pessoas resgatadas se esquecem do que o Senhor já fez em suas vidas. Assim, se tornam ingratas. Não foram realizados, pois ao pensarem somente nos desejos que ainda não foram realizados, passam a murmurar. Então, Deus ordenou, Moisés, você vai fazer a festa. O povo tem que trazer a memória. O povo tem que trazer no coração o que eu fiz por eles. Porque Deus sabia que o povo é ingrato. Você não vê, Jesus curou 10, daqui a pouco só volta um. Não, eu vou te contar que eu fui curado. Eu vou te contar. Ah, mas foram 10? Pois é, mas eu lembrei que foi o senhor que me curou. Os outros não. Eles é uma realidade. É uma realidade. Né? É uma realidade. Quantas pessoas às vezes estão em dificuldade, batalha e tal. Eu me lembro que agora um testemunho que eu ouvi há uns 50 anos atrás, quando eu converti, quase 50 anos atrás. O meu pai na fé, ele contou um testemunho para nós de que havia um cidadão que ele era paralítico, um jovem. E o pai dele levou ele na igreja, pastor, ora aqui, meu filho e tal. E o pastor orou, e esse moço foi curado da paralisia. Aí a família deu festa, reuniu amigos, aí o pastor chamou o menino, Jesus te curou, você não vai aceitar Jesus, não? Você não vai se converter, não? Você era paralítico, Jesus te curou, você não vai se converter? O pai do menino foi tirar satisfação com o pastor. Falou assim, pastor, você não era mal, não. Eu sofria porque eu via meu menino paralítico, agora você quer que meu filho venha ser crente? Não, pastor. Se fosse para meu filho ser crente, eu preferiria ele paralítico. Dessa forma, aquele cidadão falou ali para aquele pastor. Então, queridos, é a questão da ingratidão. Ingratidão. Então, Deus, para impedir isso, ele falou, vocês vão fazer a Páscoa. Vocês vão comer o cordeiro, vocês vão derramar o sangue, vocês vão comer erva amarga. Essa erva é para vocês lembrar que vocês estiveram na escravidão. Depois, irmãos, no capítulo 9, versículo 15 a 23, nós vemos uma outra coisa muito bacana. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. Nos diz assim a palavra de Deus, no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Então aqui era uma nuvem. E a Bíblia que diz, é claro, que durante o dia era uma nuvem e que à noite era uma aparência
de fogo, certo, amados? Então, a nuvem, amados, que pairava sobre o tabernáculo era a presença do próprio Deus entre os filhos de Israel, além de guiá-los quando caminhavam pelo deserto. A nuvem os protegia do sol, proporcionando sombra refrescante para que descansassem e prosseguissem na jornada. O Salmo 105, 39 nos fala sobre isso. E à noite, queridos, aquela nuvem assumia o aspecto de fogo, porque o deserto é assim, se a pessoa não morre de dia, morre à noite. De dia ele é quente e à noite a temperatura cai. Ele é gelado à noite. É interessante isso, né? À noite ele é gelado. Então é um lugar para matar mesmo. Se não for morrer de dia, morre à noite. Mas Deus estava ali com eles. Deus estava ali com eles. E eu quero dizer para você, Deus está com você. Talvez você esteja num deserto nesse momento. Deserto que envolve saúde, deserto que envolve questões financeiras, o deserto de você não poder sair para estar com a sua casa, para estar com a sua família, não poder ir para a praia, não poder ir para a piscina, não poder ver lá o seu futebol, não poder sair, não poder fazer compra. As pessoas da terceira idade também têm que ficar no lar, têm que ficar em casa, né? Então, talvez você está no deserto de todas as formas, mas Deus quer que você saiba, não temas, Ele está contigo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo que esteve com o povo de Israel lá no deserto. Ele é o mesmo Deus. Ele quer que você saiba, assim como ele esteve com o povo dele ali no deserto, ele quer que você saiba, ele está com você hoje também. É isso que Deus quer que você saiba. Ele está contigo. Assim como ele teve com Israel ali no deserto, ele está contigo. Ele está com você. Ele está com a sua casa. Ele está com a sua família. Ele quer que você entenda que você não está só. O Senhor Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Neste momento, queridos, isso é o que Deus quer que você tenha na alma, que você tenha no coração, que você creia que Ele está contigo, Ele está com você, Ele está com você, Ele não abandonou. Pastor, mas alguém da minha casa morreu de coronavírus. Talvez é porque chegou o momento dele partir, meu querido, minha querida, porque a palavra do Senhor diz que o homem é do pó. Ele veio do pó e para o pó retornará. Se alguém da sua casa partiu por causa do coronavírus, que o Espírito Santo de Deus te console, te conforte, arranque essa angústia, essa dor da sua alma, do seu coração, porque nós viemos do pó e para o pó retornaremos. O importante é termos a nossa alma salva, libertada, é não estar no Egito e entender, assim como Deus, através daquela nuvem, protegeu o povo de dia e de noite, dava sombra durante o dia e os aquecia à noite, Ele quer que você entenda, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está com você, Ele não te deixou, te jamais te deixará, te jamais te desamparará. E quando a morte chegar, essa dor cruel que chega, saiba que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos do pó e para Ele retornaremos. Mas o importante ao deixarmos esta vida é estar com o Senhor Jesus ali na glória. E depois, querido, aqui do capítulo 17, no capítulo 9, versículo 17, nos fala uma outra ordem de Deus. Diz assim: mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo a ordem do Senhor, se acampavam todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem... Certo? Então, queridos, milhões de pessoas foram conduzidas pelo Senhor no deserto. Aqui não. Você vê que no livro de Números, no início, nos fala que eles foram contados. Só homens de guerra eram mais de 600 mil. Ali era só homens de guerra, fora mulheres e crianças
e jovens que não eram contados ali como homens de guerra. Então, eram milhões de pessoas que foram conduzidas pelo Senhor nosso Deus ali no deserto. Elas estavam em um lugar despovoado e sem ter um mapa que as guiasse ao seu destino, juntamente para que aprendessem a viver total dependência de Deus. Então, queridos, eu quero parar por aqui, quero orar por você agora. Deus os levou para o deserto. Deus poderia ter traçado um outro mapa para eles, mas o Senhor Deus quis levá-los para o deserto. Por quê? Porque o Senhor Deus quis que, naquele momento, eles aprendessem a depender dele, a crer nele, a confiar nele. Este é o momento que nós estamos vivendo. Deus quer que a gente creia nele, acredite nele, dependa dele. Talvez você está sem um cartão de crédito. Por quê? Porque às vezes você estava dependendo do cartão de crédito. Talvez você estava dependendo da sua conta do cheque especial. Talvez você estava tendo vários muletos, amuleto, bengala, pau, vara, um monte de coisa para se sustentar. Só que talvez agora você não tem. Talvez você não está tendo cheque especial, talvez você não está tendo cartão de crédito, talvez nem crédito você esteja tendo. Mas só que o Senhor Deus quer que você entenda. Dependa dele, confia nele, creia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ele está nos preparando para levar para o céu. Só que ele quer levar uma noiva que creia nele, que seja fiel a ele, que confia, que acredite e que dependa que ele é o Senhor da provisão. Querido Deus e Pai a todos de nossa fé, graças te dou, porque tu és Deus, tu és Senhor, tu és soberano. Graças te dou, porque o Senhor tem me dado essa missão, esta tarefa, de madrugada pela manhã, orarmos, ó Deus da glória. Todo dia nesse momento, nós temos a companhia deste galo, que está sempre ali a pleno vapor, cantando, ó Senhor da glória. Ó meu Deus e Pai. Então nós te louvamos por estar aqui, por estar na tua presença, falando com o Senhor, buscando a tua face. Ó Deus, e nós vemos nessa leitura de hoje, como o Senhor guiou o teu povo ali no deserto. Eram milhões de pessoas, um lugar quente, um lugar frio. Ó Senhor, um lugar desprovido de árvore, de sombra, de água, mas o Senhor ali o sustentou. O Senhor queria que aquele povo aprendesse a depender de ti. Um povo que estava no Egito, estava na escravidão, mas agora estava no deserto, mas aprendendo a conhecer-te, ó Senhor. Muitas vezes é no deserto que nós aprendemos a te amar. Muitas vezes é no deserto que nós aprendemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom. É muitas vezes no deserto que nós aprendemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas vezes é no deserto que nós aprendemos a te servir, a te amar, a te adorar, a andar na tua presença, a andar nos teus caminhos. Muitas vezes é no deserto que o Senhor fala conosco. Muitas vezes é no deserto que o Senhor nos dá mensagens poderosas, maravilhosas. Senhor, muitas vezes a pessoa no deserto, ela está sozinha. Muitas vezes no deserto vem a angústia, vem a dor, vem a apatia, vem a decepção. Ô Senhor da glória, muitas vezes no deserto as pessoas ficam só, mas é nesta hora que elas aprendem que o Senhor é Deus, que o Senhor as ama. É nesta hora que elas aprendem que o Senhor as toma pela mão direita e diz para elas: não temas, eu estou contigo, eu estou até o final dos tempos. Senhor, eu sei que nesses dias, muitos dos teus filhos têm estado no deserto, muitos das tuas filhas têm estado no deserto. Pai, que o Senhor, através do Espírito Santo, que o Senhor, através de uma coisa chamada milagre, que o Senhor possa permitir que as pessoas compartilhem essa palavra, que o Senhor possa permitir que pessoas, ao ver outros canais, possam ver também este canal e que essa mensagem ela possa chegar ao de muitos brasileiros. Que essa palavra, que ela chegue ao coração das pessoas,
seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela espírita, seja ela umbandista, enfim, são seres humanos. São seres humanos que estão sofrendo, são seres humanos que estão padecendo, são seres humanos que estão tristes, abatidos, angustiados, deprimidos. Oh, Senhor, e muitas vezes as pessoas que poderiam fazer alguma coisa para esta humanidade não o faz. Quantos estão morrendo que poderiam ser salvos por um determinado medicamento que não lhes é passado, não lhes é entregue, devido a esse plano mundial de querer ver sim pessoas padecer. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, que prevaleça teu plano, que prevaleça a sua vontade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. E ora, um beijo no teu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.